Vai começar agora o PampaCast, o podcast do Grupo Pampa, que valoriza as pessoas que fazem o agronegócio do sul do Brasil acontecer. Você também faz parte do nosso bate-papo. Acompanhe e interaja com a gente. Seja bem-vindo a mais um PampaCast. Olá, seja bem-vindo ao nosso PampaCast. Hoje, num formato, num cenário diferente. É um projeto, uma ideia antiga, já que agora a gente vai estar conseguindo aí tirar do papel, né? Aproveitando dessa nossa rota dos leilões aí que a gente passa pelo estado de Santa Catarina, do Paraná como um todo, e aproveitando os nossos grandes parceiros que tem muita coisa para contar, muita coisa para compartilhar, e dessa forma a gente acaba facilitando, né, para promover essa interação, esse bate-papo. A gente está aqui hoje de forma especial com o Dudu Brancalione. Antes de mais nada, quero aqui cumprimentar. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Matheus? Obrigado aí pela participação nesse nosso projeto. A gente já vinha conversando faz um tempo, né? E agora um formato diferente para a gente poder oportunizar aí nesse nosso bate-papo. Eu que agradeço, Matheus, e a Pampa e a P+ Produções por fazer o convite de nós bater esse bate-papo, né? Contar um pouco aí da nossa rotina, nossa história, nossa carreira até o momento. Isso é uma honra para mim, né? Ter vocês aqui com nós mais um ano, né? Chegando mais um leilão aí, ter vocês como nosso parceiro. Tamo aí. Pessoal, você que está nos acompanhando, a gente vai conhecer um pouco mais da trajetória do Dudu Brancalione, conhecido de todos aqui em Fraiburgo, região. E a gente vai também bater um papo sobre o programa TAG, sobre o leilão de Fraiburgo que está chegando aí no próximo dia 12. A gente vai rodar agora na sequência rapidinho os nossos comerciais e na sequência a gente volta aqui contigo para a gente bater esse papo e você pode interagir conosco aí no chat online, vai comentando de onde você está nos assistindo, que a gente vai criando essa interação aí contigo. Falar da Codepa é falar de uma cooperativa em constante evolução. Caminhamos juntos com o amigo produtor em todos os momentos. Valorizamos a transparência e a proximidade com nossos cooperados. Buscamos práticas agrícolas que minimizam os impactos ambientais e promovem a conservação dos recursos naturais. Da matriz às filiais, do suporte técnico às trocas de experiências, aprimoramos constantemente nossas técnicas de cultivo e buscamos sempre o melhor ao amigo cooperado. Além disso, estamos envolvidos em projetos da comunidade que contribuem com a sociedade e fomentam outras áreas de regiões onde atuamos. A Codepa acredita na força do cooperativismo e tem uma equipe comprometida com você. Nossos recordes de percentual de crescimento dos últimos anos se deve à ampla variedade de produtos e serviços que vem de encontro à necessidade do produtor. A Codepa você conhece. Na Codepa você confia. Vamos juntos ampliar os caminhos das oportunidades. Juntos colhemos sucesso. Codepa, nome forte na agricultura. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, nunca te empurrar. É ter com quem contar.
Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Pampa Empreendimentos Imobiliários, um novo conceito em negócios imobiliários rurais. Bons negócios se fazem com credibilidade e segurança. Compre, venda e arrende com quem há mais de 35 anos compartilha do dia a dia do empreendedor rural. Pampa Empreendimentos Imobiliários, a sua imobiliária rural. Olá, amigos e telespectadores do PampaCast. Sejam bem-vindos ao podcast do Grupo Pampa. Trago para vocês hoje a nossa agenda de leilões desta semana. Iniciaremos os leilões na quinta-feira, dia 10 de abril, em Pinhalzinho, Santa Catarina, com o primeiro leilão de produção da Fazenda Dona Anita, a partir das 19 horas. Na sexta-feira, teremos o 8º remate cearaense de gado geral em Ceará, Santa Catarina, com início às 19 horas. No sábado, em Fraiburgo, ocorre a 43ª Feira do Terneiro e da Terneira TEG Convidados, a partir das 13h30. E no domingo, finalizando os leilões da semana, em Francisco Beltrão, aqui no Paraná, teremos leilão de gado geral a partir das 14 horas. Então eu conto com a sua participação e audiência presencialmente ou ao vivo no canal Pampa no YouTube. Agradeço a atenção de todos até aqui e retorno daqui a pouquinho no Pampa News. Voltando aqui com o nosso PampaCast, esse PampaCast especial aqui, fora dos estúdios da Pampa Remates, aproveitando nossa rota dos leilões aqui em Santa Catarina e conversando com o Dudu Brancalione. E a gente vai saber um pouco mais, mas antes de mais nada, a gente falar de ATEG, de leilão, Dudu, a gente quer saber também da tua história, tuas origens aí, como que começou esse envolvimento com o agronegócio, desde sempre foi um sonho trabalhar em volta à pecuária. Conta pra gente um pouco como tudo isso aconteceu contigo. Então, Matheus, a gente é jovem ainda, né? Tem uma carreira aí, Deus abençoe, aí brilhante para frente, hein? Mas a gente já passou aí por bastante percalços aí, né? A minha origem é família do interior, né? Nós somos de origem de São Roque Videira. Uma boa parte da família ainda se localiza na região ali de São Roque. E a outra parte da família veio para cá em Fraiburgo, né? Onde a gente residencia hoje. Né? Então já tinha vínculos da pecuária, mais focado a pecuária nas origens da família, né? E o sonho sempre veio correndo junto como criança já, né? De ter uma empresa que trabalhava, fosse voltado para a questão mais animal em si. Por mais que o meu início da minha carreira tenha se deslocado um pouco dessa questão mais animal, mas as origens sempre foram voltadas a isso, né? Então a gente morou no interior um bom tempo. Daí a gente se deslocou à cidade de Fraiburgo, onde residenciamos até hoje. E a minha carreira iniciou nos primeiros períodos como técnico agropecuário, né, formação aqui próximo à videira mesmo. E ali já começou a ter um batimento diferente na questão animal, né? Ali você já via que a origem puxava muito essa questão. Então me formei técnico agropecuário. E durante o período de estágio eu recebi uma proposta na época para trabalhar numa cooperativa. Iniciei a trabalhar nessa cooperativa, mas eu não estava contente só com essa formação, né? Eu sempre queria algo a mais, então eu corri atrás como eu tinha uma proposta, né? A gente sempre veio de família muito humilde. Quando a gente recebe propostas e elogios, para a gente já é um ponto muito positivo, né? Então eu iniciei a graduação de agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina e sempre voltado a essa cooperativa, tá? Eu iniciei a agronomia com um emprego já certo na cooperativa após a formação, né? Já alinhado. E fiz todos os 5 anos de graduação, me formei e, como já combinado, ingressei nessa cooperativa, onde eu trabalhei como engenheiro agrônomo durante 2 anos, né, voltado na parte de cereais, mas sempre tinha o gargalo da questão animal, né? Então, quando eu ia fazer as assistências, enfim, quando estava voltado à parte animal, já tinha uma felicitação diferente, assim, sabe? Então, tudo isso sempre ia me chamando. Mas por conta de nós ser uma família um pouco mais humilde,
E assustava sempre os valores, assim, pra gente continuar o sonho, né? Sim, o sonho sempre sim. foi a medicina e isso acabava freando bastante, né? Aí me formei, entrei nessa cooperativa, ingressei, trabalhei por 2 anos. Aí surgiu o concurso para trabalhar no ATEG, né? Fiz a inscrição, né, como engenheiro agrônomo. Fizemos todo o processo seletivo. Da época fazem 6 anos que eu tô, vai fazer agora em agosto 6 anos que eu tô no Senar. Trabalho hoje com bovino de corte, especialmente dentro do Senar, né? Fiz o processo seletivo, que graças a Deus fui aprovado e ingressei e comecei a trabalhar no que eu sempre amei, né? Sim. E de certa forma, por mais que trabalhava com cereais, mas sempre voltava, né? Sempre melhoramento de pastagem, toda a parte agronômica, vamos dizer assim, do desenvolvimento animal, da cadeia animal, sempre já puxava isso, né? Vínculo, Treinamento, né? tudo. Sempre gostei muito dessa questão. Aí ingressei no Senar, trabalhei praticamente 1 ano, o primeiro ano no Senar, e sempre voltando, mas eu gostaria de fazer a medicina, sempre foi o sonho. Eu acho que eu consigo, tenho a oportunidade de correr atrás e fazer agora, sabe? Aí na época chamei o meu supervisor, que o Senar ele é composto por 2 supervisores, né? Chamei o supervisor regional, que era o que monitorava a gente, e comentei essa questão do sonho com ele, enfim, que eu queria mais me especializar na área que eu estava trabalhando, enfim. Daí ele falou que apoiava muito, né? Que esse era o meu sonho, enfim, podia correr atrás. Desde que cumprisse a agenda, né? Com a qualidade que o Senar sempre preza, poderia, nos horários restantes, poderia fazer bem tranquilo. Aí fiz o processo seletivo, ingressei na medicina veterinária em Campos Novos, no ESC, e faço a conclusão agora esse ano. Né? Se tudo correr bem, termino esse ano, aí completo o sonho por sinal, né? Nessa questão de formação, né? E uma coisa, Matheus, que eu gosto de frisar bastante, assim, onde a gente vai, é que se você tem o sonho, se você tem vontade de ser alguma coisa, nada te impede. A única pessoa que te impede é você mesmo. Exato. Né? Porque a gente veio de família humilde, né? Fui criado pela minha mãe e uma pessoa assalariada conseguiu formar um filho numa universidade federal, né? E dali para frente eu segui meus passos, sempre com um apoio, mas nada impede. Se você tem um sonho, né? A mãe sempre vai fazer tudo por um filho, o pai sempre vai fazer tudo por um filho. Então isso eu sempre levo por lição de vida, sabe? Que se você quer, você conquista. Hoje as coisas estão muito fáceis. Hoje é tudo muito fácil, né? Quem fala que é difícil é porque não entendeu ainda o sentido da vida, né? Sim. Então hoje para você ter uma formação, hoje para você correr atrás do teu sonho, tudo se dá jeito, tudo se concretiza, né? Aí durante a graduação, né, teve alguns altos e baixos, acabei sofrendo um acidente, que precisei parar uma época, enfim, mas nunca parei a especialização focada na parte de pecuária de corte, né? E então fiz bastante treinamento, fui para sair de Santa Catarina, me especializei também na parte de questão de genética, melhoramento animal, né? E voltei para cá e a cada dia a gente vai colocando um pouco do conhecimento, porque tem muito que conhecer ainda, no dia a dia, né? E graças a Deus, quando eu ingressei no Senar, ele foi o divisor de águas, assim, para mim, sabe? Por conta da capacidade que o programa te dá, né, na questão profissional. Então ele é realmente o teu divisor de águas, né? Você chega na propriedade, você é olhado com outros olhos e você consegue expressar o teu trabalho exatamente, né? Você não tem, como a gente é uma empresa privada, né, não é ligado a marca nenhuma, a produto nenhum, então a gente só expressa o nosso serviço, né? É assistência técnica e gerencial mesmo, né? Então ali eu consegui jogar tudo o que eu vinha lapidando há esse tempo atrás, desde o tempo do técnico agropecuário, desde a graduação de agronomia, desde a graduação da medicina veterinária. Eu fui lapidando e fui colocando nos produtores, os produtores foram acreditando e apoiando o meu trabalho, né? E acredito que esteja dando certo, né? Aí a nossa vitrine aí é o nosso leilão hoje, né? Graças a Deus está melhor possível, né? Com certeza. Então, mais ou menos a nossa história aí, início da pecuária, é mais ou menos esse carreiro aí, né? Certo. E a gente tem sempre uma grande audiência, né? E inclusive tem
muitos que nos assistem, principalmente o filho dos nossos clientes aí, né, família, pessoal mais jovem aí, tem muita curiosidade quanto à formação, né? Como tu falou, facilitou muita coisa, porém acaba criando muita dúvida, né? Na hora de escolher um curso, o que eu vou fazer, algo mais técnico. Tu vai para a internet, tem gente que desacredita de faculdade, tem gente que estimula, né? Mas a tua experiência, né? Como tu falou, formação, desde a formação técnica, depois a superior em agronomia, agora completando também medicina veterinária. Qual que é o balanço que você poderia dar, assim, como que uma complementa a outra, até mesmo uma curiosidade, né? Quantas matérias tu eliminou, quanto tempo de faculdade tu eliminou de uma para outra, né? Mas como que você vê e quanto contribui essa formação, né? Sim, para mim, na verdade, ela caiu cerrado, né? As três formações, elas realmente se completaram, né? E eu acho que hoje o caminho que está indo o nosso trabalho se voga por conta disso, né? Por conta que você entra numa propriedade hoje, eu sempre brinco com os produtores que quando você desce da caminhonete para abrir a porteira, você já está fazendo a avaliação da propriedade, né? Sim. Por conta que você vai abrir a porteira, você já está olhando o solo, você já está olhando a vegetação, né? Você já está olhando o bioma que é natural da propriedade, então você já está fazendo uma pré-avaliação ali, né? Então as três formações e mais o que o Senar proporciona para nós, ele faz um balanço geral dentro da fazenda, né? Você não está indo lá para focar na bovinocultura de corte, você está indo lá para focar na cadeia inteira, na gestão, né? Na gestão total da fazenda, né? Então você olha desde da questão de pastagem, aí você entra na questão animal propriamente dita, e daí dentro do animal todas as cadeias, e dentro da agronomia todas as cadeias possíveis, né? Então o que eu vejo, assim, para mim é excepcional isso, porque se você foca nessa parte, você se torna um profissional diferente por questão de todas as cadeias se unirem, né? E quando você entra o técnico agropecuário e agronomia, não altera nada em questão de disciplinas, enfim, por conta de ser uma graduação. Mas no meu caso, que me formei agrônomo e ingressei na medicina, você consegue aí fazer, dependendo da universidade que você entra também, é claro, sim, mas você consegue fazer uma eliminação aí mais ou menos um ano e meio, né, das matérias básicas. Sim. E daí dali para frente entra nas específicas e boi que corre, né? Mas é mais ou menos essa questão. Tem bastante estagiário que roda com a gente, tem bastante gente que entra em contato com nós, até filho de produtores, tudo que a gente sempre conversa. Quando eles estão na dúvida, a gente coloca eles dentro da caminhonete, faz rodar uma semana, 10, 15 dias, porque como a gente abrange todas as cadeias, né, dentro da pecuária de corte, o estagiário ou o filho do produtor que está sempre rodando comigo, ele consegue entender exatamente. Não, Dudu, eu fui contigo e eu gostei da questão de solos que você trabalhou. Então, direciona o teu estudo para isso, né? Não, eu gostei quando nós começamos a manejar com vaca, eu gostei de uma clínica, eu gostei da questão de genética dentro da questão animal. Ali já forma um divisor. E a gente mesmo, né, como a gente trabalha com bastante fazendas hoje, né, tem um percurso grande aí que a gente roda por mês, então você já acaba criando parâmetros de observação, né? Então tem aquele filho do produtor que às vezes roda com a gente, você já vê que ele tem não, esse aqui vai voltar mais para a parte animal, esse aqui vai voltar mais para a parte agronômica. Mas hoje é muito facilitado essa questão de estudo, né? Hoje não se existe mais como era 30, 40, 50 anos atrás, né? Que era outra forma de você estudar. Hoje é muito simplificado, é muito fácil de você correr atrás, né? Sim. Basta querer e fazer a diferença, né? Mas as cadeias, elas se completam e no dia a dia elas se completam mais ainda, né? Você entra na propriedade, você consegue fazer uma análise de solo ideal, você consegue fazer um planejamento forrageiro para o produtor ideal, né? Falando em questões mais agronômicas. E dentro disso, na conversa, você já tem a categoria que você vai colocar naquele pasto, naquele planejamento forrageiro que a gente faz, né? Que o objetivo é, no caso, você ter forragem de qualidade o ano todo e não ter vazios forrageiros. Mas você já está fazendo o planejamento no escritório do produtor, você já sabe a categoria que você vai colocar nesse pasto que você está melhorando. Quando você está fazendo uma interpretação de análise de solo para o produtor, você já sabe que aquele piquete em si, você vai ter uma pastagem que vai te gerar tantas unidades animais,
Que você vai poder colocar uma categoria de maior exigência, vai poder deslocar categorias de menor exigência. Você consegue já, ali você já consegue estar fazendo o teu fechamento, né? Então isso eu vejo como um ponto muito positivo no nosso dia a dia, né? Nos projetos técnicos financeiros que a gente repassa para o produtor, então ele já engloba isso, né? Sim. Então você não chega direcionado, eu vim aqui para lidar com vaca, eu vou só lidar com vaca e vou sair daqui olhando vaca. O produtor não quer mais isso. Sim. Né? Hoje a informação está muito fácil. Hoje você abre a internet ali, você tem um curso online muito bom, então o produtor está muito capacitado. Está então, afiado. Está afiado. Então você tem que ter o senso de você estar levando informação. Né? Então você tem que correr mais atrás ainda para você ter informação de qualidade, informação que vai mudar a vida do produtor, além do que ele já sabe. Que ninguém entende mais da propriedade do que o próprio produtor. Você nunca vai saber mais que ele. Sim. Né? Você está ali para ajudar ele a desenvolver e há alguns gargalos na propriedade que você tem que pegar e ajudar ele a resolver. Mas a propriedade em si, o especialista da propriedade é o produtor, né? É ele que está ali 24 horas por dia, é ele que sabe exatamente as vacas que ele tem, né? A gente é só para fazer um coadjuvante. Um detalhe, né? E a gente até, para você que nos acompanha, na sequência a gente vai estar abordando aí mais efetivamente todo esse leque do programa TEG, o leilão aí de Fraiburgo, que vem nos próximos dias, dia 12 de abril. Mas, Dudu, você tem hoje essa experiência de mercado, né? E viveu isso há muitos anos. O que você vê assim hoje, falando do que a gente... Vamos falar da nossa realidade aqui, né? Santa Catarina, sul do país. O que tem melhorado, o que pode melhorar, né? Porque a gente sabe que os nossos dados aqui a gente não pode comparar a nível Brasil. Tem uma pecuária aqui muito eficiente e por isso que se diferencia em questões de preço e outros aspectos. Mas para nossa realidade aqui, de quando você começou lá atrás, o que tu via, o que tu viu que evoluiu e o que pode evoluir ainda mais, na tua opinião? Exatamente, Matheus. A evolução na pecuária ela se desenvolveu muito rápido, né? Sim. Nos últimos anos. Ela alavancou horrores, né? Muito justificou essa evolução na pecuária por conta da rentabilidade que ela está gerando hoje, né? Eu me lembro, mas bem antes, quando eu era pequeno ainda, eu conversava sobre pecuária. Uma referência para mim hoje em pecuária é um familiar meu, que é o meu tio lá em Videira, que é o dono do frigorífico Brancalhone, o tio Júlia. E desde pequeno ele sempre vinha falando isso para mim, eu sempre gravei isso e eu levo isso hoje nas minhas visitas, nas minhas recomendações, né? Que a pecuária hoje ela é uma das atividades mais seguras que existem, né? Então, o dizer que ele dizia para mim, o dizer que eu levo hoje, que a pecuária nunca vai te dar uma camisa de seda, mas nunca vai te deixar sem camiseta, né? Então, ela sempre te dá uma confiança, ela te dá um conforto que você não vai quebrar sendo pecuarista. Aí que está uma diferença, sendo pecuarista, né? Não sendo criador de gado. Sendo pecuarista, sendo uma pessoa que tenha como é que eu posso expressar? Uma visão empreendedora do negócio, né? Não só saber tocar vaca, né? Sim. Então, hoje a gente vê muito pecuarista por aí, né? Que são pessoas que vivem da atividade, são pessoas que têm amor pela atividade. O começo de tudo é você amar o que está fazendo, né? Que até os produtores às vezes brincam, quando a gente vai lá, diz, mas homem, pelo amor de Deus, por que vem tão cedo? Por que viramos a noite fazendo isso? E você nota... nas propriedades, como a gente atende bastante propriedade, essa diferença já você observa. Quem realmente é pecuarista, sabe? O cara tem um amor, ele tem um desenvolvimento, ele quer ver a propriedade evoluindo, né? Então, esse é um ponto que eu foco muito, que ela é uma atividade segura, né? E o que eu observo nesses últimos anos, desde o tempo que trabalhava com gado em si, faz mais esses 6 anos que eu trabalho com o Senar, a evolução de genética e planejamento das propriedades decolou. É muito gritante essa diferença, né? O produtor começou a entender que a pecuária faz parte da atividade econômica das fazendas. Que eu observo muito antigamente, era assim, a propriedade ela é cerealista, ela produz cereal. Daí no inverno eu largo o gado lá, e o que der, e daí no verão se sobrar alguma coisa, logo nos campos nativos, sem muito melhoramento, sem nada,
E essa era a ideia que a gente observa muito, que era muito antigamente, né? Sim. Era mais essa questão. E hoje não, hoje a pecuária entrou dentro da propriedade como cadeia produtiva primária. Né? E atividade principal, né? Muitas propriedades, né? Que gera renda e sustenta as famílias. Voltado a isso veio muito essa questão, né? Nessa questão de a gente fazer uma análise de solo para fazer um plantio de pastagem, né? Abrir um leque de pastagens que a gente utiliza principalmente aqui na região, que não se tinha antigamente. Antigamente se trabalhava com campo nativo, basicamente, e algumas outras anuais. Né? Hoje já se tem muita perene de muita qualidade, que é empregado. Existem muitas anuais para corrigir, né, vazio forrageiro que a gente utiliza. Então, tudo isso é uma mudança muito grande que surgiu. Né? E como eu costumo dizer que a pecuária ela é uma pirâmide, né? A gente trabalha a parte de baixo da pirâmide, que é as pastagens, né? E ali em cima você vai colocar o que tem de melhor de material, né? Então o produtor entendeu essa questão de pirâmide na pecuária, né? Então você trabalha basicamente com a formação das pastagens e daí em cima a gente coloca o que tem de melhor de genética. Aí responde, né? Responde e a gente tem como provar que responde com a qualidade que está vindo os nossos leilões e os produtores daqui, né? Eles entenderam essa questão técnica, né? Que não adianta eu ter a melhor vaca, a vaca mais cara, o melhor do leilão, a melhor genética, os melhores DEPs, os melhores índices e não ter pasta, né? Então tem essa diferença, né? Que eu observei muito. Hoje o produtor trabalha com a parte da pecuária como uma fonte principal e que dá muita renda, né? Em questões econômicas, a pecuária ela tem o seu índice de altos e baixos, mas a gente sempre tem que como uma lavoura, você faz o fechamento sempre anual, vamos dizer assim. A pecuária você tem um ciclo mais longo, principalmente quem trabalha com cria, né? Sim. Então basicamente o que hoje nós estamos fazendo, ela vai repetir daqui 3 anos. Né? Quando eu desmamar esse terneiro e eu colocar na pista de remates ali que eu vou vendo. Então esse que é o principal detalhe que a gente fala na questão gerencial, né? Às vezes a gente chega para fazer um fechamento da pecuária, o produtor, esse ano eu levei ferro, esse ano terminemos no negativo, né? Mas quando você abre o leque e você faz o fechamento de 3, 4 anos, você vê que por isso que eu te digo que ela é uma atividade segura, né? E que dá retorno. Porque ali você começa a ver que deu o ano de baixo, deu o ano de alto, mas ele tem um nivelamento interessante, né? Então, nos últimos anos, como a gente teve um boom da pecuária muito alto, a gente teve muito amadores que entraram, né? Sim. E acabaram, querendo ou não, estragando o mercado, né? Porque não se vivia disso. Então eles entraram aquecendo o mercado, porque teve muita compra, né? Mas também quando teve uma baixa, teve essa venda, então baixou a questão do mercado, né? Então a gente teve muito aventureiro nos últimos anos. Hoje eu costumo dizer que hoje a gente está trabalhando com quem realmente é pecuarista e vive com atividade, que é o pecuarista que aguenta as altas e baixas, e quando ele faz o nivelamento ele tem uma renda interessante, né? Então essa questão se desenvolveu muito, né? A questão de genética, eu acho muito interessante que quando, basicamente 8 anos atrás, 6 anos atrás, quando a gente falava em genética, quando eu abria um catálogo de sêmen com o produtor, era um bicho de 7 cabeças, sabe? Sim. E hoje é muito interessante que eu chegar em qualquer propriedade, o produtor senta junto comigo para a gente fazer a escolha do... Aprendeu a ler as DEPs, né? Aprendeu a ler as DEPs. Então você fala para ele, hoje vamos escolher um touro que tem uma área de olho de lombo maior, um animal mais carcaceiro, né? Esse ano nós vamos fazer venda de 100% dos animais, principalmente para confinadores, um exemplo, né? Sim. Que é um objetivo que sempre se adapta à propriedade, né? Qual que é o nosso objetivo desse ano? Esse ano eu quero fazer reposição de matriz. Então vamos olhar as DEP que seja interessante para materno, né? Maternidade. Sim. Não, esse ano, Dudu, nós estamos, acredito que nós já temos num panorama bacana, vamos produzir animal para venda, principalmente confinamento. Já é outro parâmetro de escolha, né? Então a gente já vai começar a olhar mais parte de carcaça, mais parte de ultrassom de carcaça, ganho de peso de desmame, toda essa questão. E é muito interessante isso. Hoje eu sento num escritório de fazenda ou converso via telefone com o produtor, ele já tem clareza total de todos os índices.
Entendeu? Então você faz a escolha ali sempre que a gente costuma trabalhar, né? Escolhe, vamos trabalhar com carcaça, né? Animais frigoríficos, né? Então você manda ali 3, 4 opções que a gente julga serem melhores, o produtor escolhe pelo fenótipo, enfim, porque ele sabe que tá as cabeceiras ali. E ele consegue ver os índices. Então isso é muito bacana, né? Isso é um pecuarista, isso é ser pecuarista, né? É o cara olhar o catálogo e dizer, não, esse aqui, olha o desempenho desse, né? E quando começa a nascer, ele já puxa o teu catálogo lá de trás e diz, realmente... Comprovou, né? Comprovou, tá. Vamos fazer o desmame, que é o que está ocorrendo agora, essa semana, né? Sim. Por conta do nosso leilão. Não, realmente esse animal está com peso de desmame muito interessante, né? Então, isso eu acho bem interessante, que fecha a questão de cadeia, né? Sim. Então você começa com a parte da pirâmide, que é a questão de pastagem e questão alimentar em geral, né? Quem é confinamento, questões de dieta, os criadores a questão de pasta, entra a questão de sanidade e termina, no meu ponto de vista, com questões de genética, né? E hoje a gente vê que está indo no caminho certo quando você começa a descartar animal de qualidade. Porque a propriedade está vindo empurrando animal de maior qualidade ainda. Sim. Né? Então você chega você faz o fechamento da estação de monta, né? Você desloca os animais ali e tal, e agora o que nós vamos descartar? Porque o que está vindo atrás está sendo muito bom. Sim. Então, quando você chega nesse ponto é que você viu que o teu caminho... O descarte de hoje, né, era a cabeceira de um tempo atrás. Exatamente, né? exatamente. Tu tocou num ponto interessante que eu gosto muito de fazer alguns paralelos, né? Como tu falou do mercado. Eu acho que essa visão do produtor poder entender a fazenda como uma empresa, a gente tem falado muito disso no PampaCast, por exemplo, o estudo de franquia, né? Às vezes o pessoal acaba não tendo acesso a algumas informações, né? Mas tu pega, por exemplo, uma franquia hoje do McDonald's, né? Que é um sucesso mundial, é o pacote fechado, né? Sim. Eles vão aprovar num ponto que com certeza vai dar certo, tu não vê o McDonald's fechando, né? O tempo de retorno do investimento é 2 anos, né? Mas às vezes a gente aqui, focado no nosso universo aqui, a gente quer o retorno muito imediato, né? Aí que está o caso que tu fala, né? Faz o balanço do ano, esse ano não fechei a conta, né? Esse ano eu levei prejuízo, né? Eu acho que é esse aspecto também dessa visão empreendedora, né? A gente sempre comenta também, né, nos leilões, que muitas vezes o investidor na pecuária acaba sendo desanimador até ele fechar um ciclo, né? Porque aí depois que pode ser que vai demorar muito tempo para ver o dinheiro, né? Mas quando o negócio engrenou, ele já tem aquele ritmo de pagamentos entrando, saindo, safra de terneiro, que acaba consolidando o negócio, né, Dudu? E para completar também a nossa fala anterior, o que você vê assim como um todo hoje que o produtor podia se concentrar mais para dar mais retorno do que a gente já vem fazendo? Isso é o que a gente está batendo muito na tecla hoje, que é padrão, né? Por mais que o nosso leilão ele tem um padrão bem interessante, né? Sim. Os produtores vão ver agora dia 12, mas fica animais na propriedade que poderiam estar vindo para cá, porque ele tem uma qualidade extraordinária, mas ele não tem um padrão, né? Infelizmente hoje ainda existem muitos compradores que a visão dele é visual ali, né? Ele compra o que ele está olhando. Sim. Né? Não se tem um estudo, por mais que a gente cita, né? A filha do touro tal, que tem as DEP X, é um animal que está vindo de um sistema de creep feed, né? Todos esses pontos que é interessante do comprador saber, mas não tem como se regrar muito o que pode acontecer dali para frente, né? Então você tem que ter essa questão visual. Você tem que vender o teu animal pelo olho, né? do comprador. Né? Então eu vejo que ainda a gente peca um pouco nessa questão de padronização. Né? As estações de montas estão praticamente perfeitas. Né? Esse é um ponto muito interessante, essa questão que fecha com a questão de padronização, que é o foco de estação de monta. Né? A propriedade não pode ter uma estação de monta longa. Ela não pode ter touro o ano inteiro, ou se o produtor trabalhar com programas de melhoramento, questão de transferência de embrião, inseminação, enfim, ela não pode ser longa. Né? Hoje o principal gargalo na pecuária é a questão de funcionário, a questão de peão. Sim, né? Sim. Então você não pode direcionar aquele peão que você tem na propriedade, aquele capataz, para ele estar o ano inteiro correndo atrás da vaca tirando terneiro. Né? Então a organização já começa
aí antes, né? Você tem que ter as suas estações reduzidas, né? Aqui para nós, a nossa realidade é aqui. É estações aí de 60, 90 dias no máximo, né? Que você fecha os 2 pontos. Primeiro, tem a organização na fazenda, que eu sei que é 2, 3 meses que o meu peão vai estar focado em questões de materno, né? Questão de olhar a vaca, questão de monitorar a aparição, questão de cura de umbigo, questão de identificação, como é o caso de Santa Catarina, identificação de brinco. O peão vai estar focado nessa questão. Daqui a pouco, se você tem uma bagunça na estação de monta, daqui a pouco o peão está plantando pasto, tem vaca criando, quando ele vai ver, você perde a vaca, perde o terneiro, aí começa os prejuízos. Né? Então, quando você começa a organizar bastante essa questão, você começa a reduzir esses índices e o teu faturamento começa a melhorar, né? Então, a estação de monta ela vem muito vinculada à padronização, que eu hoje acho que é um gargalo, né? Aqui para nós, que a gente pode trabalhar bastante essa questão, né? Você tendo uma estação de monta organizada, uma estação de monta mais curta, uma questão reprodutiva redonda dentro da tua propriedade, que vogas muitos fatores, né, para você ter uma reprodução interessante, né, desde a qualidade da água, que é um ponto que eu foco muito dentro das visitas, a qualidade da água que os animais estão consumindo, ter uma mineralização de qualidade, um bem-estar animal. Não adianta você ter a melhor vaca, você ter um sal bom, você ter uma água boa e o animal está no meio de um relento de campo, né? Então ele tem que ter o seu bem-estar natural, né, do animal. Tudo isso vai fechar para você ter uma estação de monta ideal. Você vai ter um índice reprodutivo muito alto, interessante, e você vai fazer o fechamento da estação cada ano mais curto, né? Desde que você trabalhe com touro ou com inseminação ou qualquer tipo de melhoramento. E o que acontece? Você faz o teu fechamento de padrão. Porque desde o primeiro terneiro que nasceu até o último terneiro que nasceu na tua fazenda, ele vai ter ali 45, 50, até 60 dias no máximo de diferença. Então você não tem tanta diferença gritante, né? Do que você ter um animal, eu estou desmamando meus animais 50% do peso da vaca, um exemplo, né? Então estou desmamando animais ali com 240, 250 quilos e eu tenho um animal de 100 quilos. Eu acho isso um erro muito grande, né? Então, quando você faz essa questão de estação de monta, correção desses parâmetros, você começa a ter um padrão de qualidade e um padrão racial, né? E outro ponto que entra na questão de padrão é focar na raça que você está trabalhando e não entrar no meio do momento, né? É engraçado a gente falar isso, que a gente às vezes senta conversar com os produtores, não, mas o gado do momento é esse, nós vamos inseminar esse ano desse. E o cara tem um padrão racial totalmente oposto na fazenda, que é de muita qualidade. Diz, não, opa, vamos parar aí. Olha o padrão de qualidade. O mercado quer qualidade. Né? Ele quer que você produza terneiro, o criador, um exemplo, né? Que você produza terneiro de qualidade. Né? Daí o cara vai lá, faz um desbalanço total da propriedade, que ele vinha com um padrão interessante, por entrar no momento, né? E daí a primeira safra ali já sai uma bagunça de novo. Daí quando você normaliza, volta a raça que ele estava no momento. Então, ter foco, né? Você fazer um projeto ali anual, né? Que é o que normalmente ocorre. E fazer um projeto de 10, 12, 15 anos na pecuária. Né? Você trabalhar com a raça. Estou iniciando, eu quero trabalhar com Angus. Então você foca no que tem o melhor do Angus. Né? Faz os cruzamentos, que eu acho muito interessante a questão de cruzamento, né, por questão sanitária, mas é dentro do padrão racial. Né? Você está dentro do Angus, trabalha com o Angus, o branco, o Trablack, por exemplo. Você está dentro do Braford, né, trabalha com o Braford, com o Hereford, né? Você está dentro do Charolais, trabalha com o Charolais, trabalha com o Canchim, né? Mas tem um foco, não faz uma salada de fruta. E daí quando você vai vender, você tem um preto, você tem um branco, você tem um vermelho, você tem um cara branco, você tem um baio, né? Aí o mercado não quer isso. Por mais que você tenha uma carcaça excelente, você está vendendo o teu visual, né? Então eu acho que esse é o gargalo principal nosso hoje, que poderia estar muito bom, né? Comparado a 6 ou 8 anos atrás, mas tem muito para se melhorar nessa questão, né? A gente tem touros excelentes em centrais, né? Que produzem qualidade de sêmis excepcional. A gente tem touros que tá saindo nas cabanhas aí, que é qualidade excepcional. Então isso é fácil de você fazer essa correção, né? Sim. E a gente vê que também hoje, né, não somente da Pampa Remates, mas também de
todas as empresas leiloeiras aí, está tudo muito disponível, né? Os leilões, comparativo, valores e tal. E a gente percebe, né, Dudu, o quanto oscila o lote que tem contrapelo, o lote que tem diferença de tamanho, né? Então eu vejo também dessa forma, vendo o mercado hoje do gado aqui na nossa região, a diferença que faz a padronização, né? Não somente pelo score, os lotes que são mochos, os lotes que são aspado, às vezes um lote que está a maioria é mocho, tiver um aspado já prejudica, né? Exatamente. Então eu acredito que isso que tu acaba de falar é o impacto diretamente no comércio, né? Exatamente. É muito gritante a diferença, né? Muito gritante. Você está entrando, você está dentro de um leilão totalmente aquecido, quando entra um contrapelo, quando entra qualquer característica que não é tão desejável, o leilão esfria na hora, né? Sim. Então e puxa isso as médias para baixo, né? Então isso é uma questão que para mim pesa muito, né? E eu, dentro dos pontos que eu trabalho, os produtores dizem que eu sou muito chato nessa questão. E eu realmente sou. Porque a gente vê que tem rendimento, sabe? Sim. Falta ainda mais alguns lotes para terminar desse nosso leilão agora, mas a maioria já está tudo organizado. E até isso me deixa muito contente, que desde o primeiro leilão que a gente começou até esse, os produtores já entenderam como que é a forma da gente trabalhar. Então a gente chega na propriedade para fazer uma organização de lote, o produtor já deixa aqueles animais um pouco separados. Eu nem coloquei aquele animal porque sei que você vai excluir, né? Então ele já entendeu essa ideia nossa, e não é a questão da gente ser rigoroso, é a questão que a gente sabe que dentro da pista vai ter diferença. Dentro da pista ou em comércios na própria propriedade, enfim, né? Mas tem essa diferença e é muito gritante, né? Então eu particularmente sou muito rigoroso nessa questão de organização de lote, né? Principalmente no nosso leilão, por conta disso, né? Que a gente quer que a gente dá uma família ali, né? Sim. Então a gente sempre quer que cada vez vão melhor, cada vez melhor, porque indo melhor, o produtor indo melhor, todo mundo vai melhor. Eu vou melhor no meu serviço, o produtor está indo melhor, os produtos que ele utiliza, ele vai melhorar a qualidade no próximo ano. No próximo ano eu vou ter animais melhores ainda, vou conseguir desempenhar um produto, um serviço dentro da propriedade melhor ainda. Então tudo isso é uma vitrine, né? Então o ponto de você não entrar no jogo de mercado é interessante, né? Você tem um padrão, né, nessa questão, né? Você torna uma sequência, né? Pessoal, você que nos acompanha nesse momento, deixa aí a tua curtida, a nossa transmissão também, se inscreve no canal. A gente está aqui batendo um papo com o Dudu Brancalione, para você que chegou aqui no meio desse nosso bate-papo, né? Aqui hoje sendo gravado de uma forma diferente um pouco, né? Não está nos estúdios da Pampa Remates como é de costume, mas é uma nova pegada no nosso PampaCast, né? Otimizando a nossa rota de leilões e podendo aí levar cada vez mais informação para você. Eu quero pedir agora até para a gente rodar o nosso Pampa News, que a Duda preparou para a gente, aqui com as principais notícias do agronegócio, e na sequência a gente vai continuar aqui conversando, batendo um papo ainda sobre a TAG, sobre a Feira de Fraiburgo que vem aí no próximo dia 12. Então fica conectado com a gente e rapidinho a gente está de volta. E para você, telespectador que está acompanhando o 50º episódio do PampaCast, acompanhe comigo agora as 3 principais notícias que foram destaques no agronegócio no Pampa News, logo após a vinheta. Primeiro destaque, iniciando o Pampa News de hoje, colheita da primeira safra de grãos se encerra no Paraná. A colheita de grãos da primeira safra está praticamente encerrada no estado. Segundo o boletim Condições do Tempo e Cultivo, os resultados foram positivos nas regiões de colheita mais tardia. Com o término das atividades, muitos produtores iniciaram a correção do solo com a aplicação de calcário e adubação orgânica, visando o próximo ciclo. Segundo destaque, oferta limitada mantém preços do trigo em alta. Em meio à entre-safra, a baixa disponibilidade do cereal no Brasil sustenta os preços e impulsiona as importações. Os preços do trigo continuam em alta, impulsionados pela baixa oferta doméstica do cereal neste período de entre-safra. Terceiro e último destaque, finalizando o Pampa News de hoje, tarifas dos Estados Unidos trazem incertezas no setor cafeeiro. Os preços do café vêm sendo influenciados por incertezas quanto aos impactos das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre o mercado global. Essa condição tem afastado os agentes do mercado que enfrentam os maiores riscos, como produtores e os pequenos comerciantes. Isso se deve a uma série de fatores que tornam o mercado do café altamente volátil e imprevisível.
Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Retorno no próximo PampaCast com mais informações. Voltando aqui com o nosso PampaCast, mais uma vez a gente quer agradecer você que nos acompanha, também os nossos patrocinadores, né? Um grande abraço aí para a Cooperativa Codepa, também para o Sicredi, nosso grande parceiro desde o início aqui do PampaCast, e a Pampa Empreendimentos Imobiliários, né? São os nossos 3 patrocinadores, apoiadores aqui semanalmente do PampaCast. E voltando aqui com o Dudu Brancalhone, nosso grande parceiro aqui, hoje a gente está gravando de forma especial aqui em Fraiburgo. A gente está aqui no Parque de Exposição, Parque da Maçã, né, Dudu? Então, a gente está... É a casa nossa aqui, dia 12, né? Você que está nos acompanhando, dia 12, próximo sábado, a gente vai estar com esse grande leilão, a 43ª Feira do Terneiro e da Terneira aqui de Fraiburgo, que acontece aqui no Parque da Maçã. Então, você é convidado especial aí para estar com a gente aqui de forma presencial ou acompanhar ao vivo aí pelo canal Pampa. E não posso esquecer de fazer o convite, né? Inscreva-se no canal Pampa para semanalmente você acompanhar com a gente o nosso PampaCast e a nossa agenda de leilões aí, onde todos os leilões da Pampa Remate são aqui transmitidos ao vivo aqui pelo YouTube. Mas, Dudu, um ponto importante que a gente sempre conversa, né? E claro, a gente já vem contando a tua história, o desenvolvimento aqui das atividades, e sempre é tão importante quando a gente sabe que numa feira terá os animais do Grupo ATEG, né? Como a gente comumente fala. Eu queria que, de uma maneira geral, claro que aqui a nossa audiência de Santa Catarina já conhece um bom tanto de como funciona o projeto, mas para que às vezes o pessoal que é de mais longe, de outros estados, tenha curiosidade, o que é o ATEG, né? Como que funciona, como que acontece, é a partir de um sindicato, como que é esse cronograma, né, para o projeto poder funcionar. Eu gostaria que você explicasse. Show, Matheus. O ATEG, o divisor de águas da pecuária vem voltado a esse programa, né? Ele é um programa, né? O ATEG é a sigla através da Assistência Técnica e Gerencial de Santa Catarina, mas ele tem o Brasil todo, né? Mas mais focado a Santa Catarina, né? Então ele é um programa que ele é de uma instituição particular, né? Que a gente presta serviço. Então todos os técnicos são prestadores de serviço que a gente presta serviço para o Senar, né? Sim. Mas ele é vinculado à questão sindical, né? Sindicato dos Produtores Rurais de Fraiburgo que inicia com essa questão do ATEG. Então você tem que ter um sindicato junto, né? E como que ele funciona? Basicamente a gente atende pelo programa em torno de 30 fazendas mensais, né? Um período por fazenda. E você trabalha toda a parte, como o nome já diz, é técnica e gerencial, né? Então você tem que organizar as questões técnicas e fazer a propriedade ter renda econômica positiva, né? E se você tem gargalos negativos, ajudar o produtor a entender o que é esse gargalo e chegar aos índices positivos da fazenda, tá? Então toda a questão, todas as cadeias, né? Cria, recria e terminação, né? A gente atende toda essa questão e trabalha o ciclo completo, né? Desde da questão de manejo sanitário, questão reprodutiva, questões de mineralização, planejamento forrageiro, né? A questão gerencial, né? Fluxo de caixa, receita, despesas, toda depreciações, toda essa questão, né? É trabalhado dentro de um programa, né? É um programa totalmente gratuito para o produtor, né? O produtor já pagou por isso, trabalhando, fazendo movimentações de notas, né? Então é um programa que o produtor não tem, ele não vai pagar para ter essa assistência, né? Ele só precisa estar cadastrado dentro do sindicato, né? Sim. Ele tem que ser um sócio sindical, né? E daí recebe essa assistência mensal dentro da propriedade, que você trabalha com toda essa questão, né? E a gente é desenvolvido por vários técnicos e várias cadeias, né? Aqui em Fraiburgo a gente trabalha com pecuária de corte, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite e fruticultura, né? Mas fora tem as cadeias de pescado, né? Tem as cadeias de turismo e a cadeia de apicultura, né? Que tem fora essas cadeias que eu venho citando, e ovinocultura de corte também. Então ele é bem
bem amplo, né? Isso é interessante, né? Porque a gente às vezes parece que o ATEG ele é voltado a desenvolver a dinâmica de inseminação, né? Exatamente. E bem de uma forma bem errada, inclusive, né? A inseminação é um benefício que eu sempre costumo dizer quando eu começo a atender uma turma, que as turmas ocorrem a cada 2 em 2 anos. Né? Daí a gente atende uma propriedade há 2 anos, esse produtor ele tem a possibilidade de acrescentar mais 2 anos, o fechamento do programa é 4 anos, né? Eu sempre costumo dizer que a inseminação é o fechamento do Senar. Então você vai lá, faz toda a organização, né, que a gente veio falando, né, questões de pastagem, questões de mineralização, questão nutricional, questão de bem-estar, questão sanitária, planejamento forrageiro, para no final você colocar o teu produto melhorado para se desenvolver nessa propriedade, né? Você entrar numa propriedade que você nem conhece a rotina do produtor, entrando com inseminação, além de você queimar o programa, né? Você queimar essa ferramenta que é a inseminação, né? Você acaba queimando o teu próprio serviço, né? Então ela é uma ferramenta que você utiliza depois que a propriedade estiver totalmente organizada, né? Então ele tem esses programas, né? Na questão da bovinocultura de corte, essa questão da inseminação artificial, né? Que o produtor tem esse recurso, e a questão dos brincos, né? Então o pessoal que observa aí nessas feiras do Brinco ATEG, essa é uma certificação que o técnico regional coloca em animais que têm alta qualidade, né? Ele desempenha um papel diferente dentro da propriedade, né? Sim. Ele pode vir de inseminação, como pode vir de touro, ele não é especificamente de inseminação, né? Mas ele é um animal que ele tem uma qualidade superior. Então o pessoal que vê o brinco, ele passou por um técnico, ele passou por uma avaliação. A avaliação que a gente faz aqui, que eu faço aqui, dentro do programa, é essa questão. É um animal de inseminação, então vamos ver se os parâmetros que a gente escolheu lá no começo bateu com o dia do desmame. Bateu? Vai o brinco. Né? Não é à toa que hoje você acompanhou um pouco a nossa rotina aqui. Os animais que são selecionados para o leilão ou que têm alta qualidade estão recebendo o brinco hoje. Eu não faço a brincagem de animais quando nasceram, porque eu não sei o desenvolvimento dele. Eu posso ter escolhido o melhor touro, mas ele tenha uma acurácia muito baixa e não passe esse desempenho para os terneiros. Então eu preciso ver agora esse desempenho. Então o animal se destacou, né, bateu os índices reprodutivos ali que a gente escolheu, né, na questão reprodutiva lá atrás. Ele tem uma carcaça interessante, ele tem uma área de olho de lomo interessante, ele tem uma profundidade interessante, ele é mérito de receber o brinco. Né? Então ele é muito rigoroso. O produtor, para receber o brinco aqui na nossa regional, o animal tem que ser diferente. Não é qualquer animal. No começo até teve muita briga, até o produtor entendeu por que eu estava refugando os animais, por que de lá 20, 30 animais eu estava escolhendo 7, 8 só para receber o brinco, né? É por conta disso. Até o produtor brinco, hoje nós vamos produzir animais para nós colocar o brinco, né? Então ele já quer, porque ele sabe que tem um parâmetro. Já foi feito um levantamento via Senar, que os animais que são do programa TEG, os animais que têm essa assistência regrada, né, que o técnico faz a diferença dentro da propriedade, a hora que cai numa pista de remate, que na verdade o nosso parâmetro é leilão, né, infelizmente, né, porque na propriedade você não tem como ter um parâmetro, acompanhar, né? o preço, né? Ali você tá, né, você tem um acompanhamento melhor. Então tem um aumento aí em questões de valores por conta desse brinco, né? Então esse brinco ele tem uma história atrás. Ele se torna um selo de qualidade, né? Eu vejo que essa é a principal diferença, né? E hoje conhecendo, né, a tua explicação, né? Então ele tem essa história aí que é bem bacana, né? E daí ele complementa, né? Daí essa complementação a gente faz daí via comentário, né? Não, além dele ter essa característica genética, ele passa por um sistema de pastejo, né, com forrageiras de qualidade, ele está dentro de um sistema de creep feed, eles são animais que eles têm os parâmetros de DEP positivos, enfim, né, ele tem um programa forrageiro dentro da propriedade, ele está dentro de um piqueteamento, né, as matrizes já têm uma qualidade maior, ou as matrizes têm uma qualidade inferior, então tudo isso é uma história que está vinculado dentro desse brinco, né? Então os produtores que têm interesse em estar melhorando, não adianta a propriedade ser referência e querer entrar na TEG, né? Tem que ser propriedades que o produtor queira se desenvolver, né? E que principalmente queira ouvir, né? Queira se desenvolver junto com o técnico. Como eu falei lá atrás, no produtor é o professor ali dentro,
né? E ele sabe melhor do que qualquer pessoa lá dentro. Sim. Então você tem que sentar com ele, ele tem que estar aberto para novas mudanças. Não adianta ele querer e não fazer na hora, né? Daí é perca de tempo desde o técnico, desde do programa, né? Que tem um investimento alto, e do produtor também, né? Que está perdendo tempo, né? Então, desde que você abrace essa questão, tudo dá certo, né? Como está dando certo, graças a Deus, aqui em Fraiburgo, né? Que os produtores acreditaram no nosso trabalho, abriram as portas das fazendas e acreditaram nas nossas recomendações. E uma coisa interessante, Matheus, que dentro do programa TAG, a gente tem um grupo de todos os técnicos e supervisores, né? São mais de 200 pessoas por trás, só em Santa Catarina. Então, qualquer dúvida que o técnico de Joaçaba, o técnico de Curitibanos ou qualquer outro técnico tenha, é jogada essa dúvida nesse grupo. E ali, cada um é um especialista em uma área. Estou com um problema, questões de carrapato numa fazenda. Eu não estou conseguindo mais controlar. A gente joga essas informações do grupo, faz uma discussão e leva ao produtor. Então, nada que ele está recebendo é em vão. Então, tem um portfólio por trás muito pesado que está vindo com essa recomendação, sabe? Então não é nada jogado, não é nada da cabeça, suporte, né? Tem um suporte muito grande por trás. E há questões mesmo de melhoramento das propriedades, né? Então a gente faz a questão do dia de campo, para os produtores do ATEG, né? Tem a questões de palestras voltadas para cada atividade. Então eu tenho o meu grupo, eu faço a medição desse grupo, eu tenho um gargalo muito grande em questões de mineralização, um exemplo, né? Eu chamo um especialista sobre mineralização, reúno esse grupo, vamos conversar hoje sobre mineralização, né? Aí eu tenho uma dificuldade com o produtor X em pastagem. Eu carrego esse produtor na caminhoneta, levo num produtor que tem uma pastagem interessante. E você mostra a realidade. Isso te gera confiança, melhora o teu trabalho e o produtor começa a acreditar muito mais no teu serviço. E daí tudo isso é pontos que você vai levando e você tem um êxito no final, né? Dudu, interessante tudo que você comentou aí, que essas conexões que acaba ficando no leque do técnico complementar, né? Você torna um facilitador entre as duas pontas, né? Mas na minha próxima pergunta agora eu quero mexer numa ferida, né? Eu já faz alguns anos aí que eu estou nessa volta dos leilões e lá atrás a gente via, né? O que vai acontecer com essa questão do ATEG, como é que fica a minha venda de todo, né? E eu vejo assim que foi um divisor de águas, né? De fato, um antes e depois, porque ele trouxe para o produtor uma noção prática, onde ele evidenciou dia após dia a diferença que faz ter esse olhar para o melhoramento genético, né? Até inclusive vendo diferente a hora de investir no reprodutor, né? Porque o que comumente o pessoal faz, né? Faz a IATF e repassa com o touro. E se o touro não é suficientemente bom, acaba tendo uma produção completamente disparelha, né? Mas eu vejo assim que nada melhor você com a tua experiência, que viveu isso na pele, né? Podendo falar, né? Inclusive a partir da tua explicação, que o brinco ATEG não é especificamente o animal que é de ATF, né? Mas é uma outra condição, né? Exatamente, Matheus. Isso é uma baita pergunta. Isso é muito interessante. Eu sou uma pessoa que defendo a técnica de inseminação. Eu acho que ela corrige muitos problemas que tem em questão de propriedades, né? Você consegue aligerar, resolver problemas, né? Que se fosse trabalhar daqui a pouco a longo prazo seria diferente. Questões de genética, né? Mas assim, essa questão ela veio muito abraçada com a técnica. Eu vou fazer inseminação agora, não preciso mais de touro. Vou vender os touros porque eu vou trabalhar só com inseminação, né? Primeiro de tudo, ela já não é uma técnica que ela é 100%. Né? Então, hoje você trabalha aí com índices de 50%, 60%, salvo alguns produtores que tenham índices melhores, salvo alguns produtores que têm, mas a gente trabalha mais ou menos com uma média nesse quesito, tá? Mas o sucesso da reprodução nas fazendas está muito ligado a touro. Eu sou muito defensor de utilização de touro em propriedades. Não concordo nenhum ponto que tem que se retirar touro em propriedade. Muito ao contrário, você vinculando as duas formas de melhoramento, que o touro é um melhoramento, né? Você consegue os índices de estação de monta ideal e qualidade muito superior a você trabalhar com uma forma só, né? Pelo seguinte, você faz um protocolo de IATF, você faz a inseminação LX com um touro cabeceira, né? Que você escolhe pelas DEPs, é interessante.
você precisa ter um animal, o que eu entendo isso? Que aumentou a exigência de touro. Boa. Entendeu? A exigência na qualidade genética de touros. Sim. Né? Porque você tem um padrão de qualidade muito grande da inseminação, desde que os outros parâmetros lá atrás estejam corrigidos, né? Sim. Então você tem um desempenho muito bacana desses terneiros e você precisa aumentar a exigência de touros de alta qualidade. Mas para trás se vinculou muito a isso. Então as propriedades venderam, né, que não se tinha muita técnica, né, ou um técnico que tinha esse pensamento, e foi vendido os touros e foi trabalhado com inseminação. O custo das fazendas se elevou muito alto e os índices baixaram muito, né? Então o produtor hoje ele entendeu que ele vai se trabalhar com touro. Você utilizando o protocolo de ETF, pelo contrário, você aumenta a quantidade de touros dentro da fazenda, né? Porque você está tendo animais sincronizados que em torno de 18 a 26 dias, mais ou menos de média, esses animais que não emprenharam da inseminação vão estar retornando cio. Então hoje num cenário de monta natural, você tem ali, em média, né? Sim. Você vai ter ali em torno de um touro para 40 vacas, mais ou menos, né? A inseminação você vai abaixar para 20, né? Cada touro mais ou menos para 20 vacas, 12 vacas, 15 vacas, mais ou menos em média esse índice. Então, por quê? Porque você está tendo animais sincronizados, né? Animais que dali 18 a 26 dias, nesse meio termo, vai estar entrando no cio em maior quantidade. Porque uma monta natural, você tem uma vaca entrando no cio hoje, né? Dali 2, 3 dias você tem outra vaca, dali 2, 3 dias você tem outra vaca, daí hoje você tem 2 vacas. Então o touro ele consegue trabalhar dessa forma. Perante a inseminação, não. No dia você pode ter, vamos dizer, um rebanho ali de 40, 50 vacas ali que retornaram o cio. Você vai ter ali em torno de 5, 6 vacas por dia para fazer essa cobertura. Então a quantidade, a relação touro-vaca diminui bastante. Você tendo esse pensamento, você consegue resolver muito problema reprodutivo nas propriedades, né? Então você comprar um animal de excelente qualidade, né? Eu sempre costumo dizer que existe touro e boi de bola. Né? Touro você compra em cabanha, registrado, e que o documento seja compatível ao animal que está na tua frente. Sim. Né? Dá um puxãozinho, né, chama atenção para se avaliar os reprodutores que tem nas propriedades. Né? O reprodutor, você foi na cabanha, fez a escolha desses animais, né? Chega na propriedade, avalia teu animal de novo, dá uma olhadinha na orelha, vê se bate a tatuagem, né? Vê questões reprodutivas. Se você tem o técnico da tua fazenda, leva o técnico junto, discute. Né? Escuta, eu quero esse touro, eu quero esse outro, por quê, né? Esse tem mais profundidade, enfim, né? Faz essa discussão e compra um reprodutor ideal, né? Para essa propriedade que seja compatível a isso. Hoje tem que cuidar muito essa questão de boi de bola, né? Porque você vai estar produzindo animais de excelente qualidade, né? Que às vezes visualmente ele pode ser superior ao teu touro na propriedade, mas geneticamente não. Sim. Então touros que você tem um papel, que você tem um documento, você tem como comprovar a genealogia dele. Você sabe que os pais deles, vou dar um exemplo, né, na questão de ganho de peso, tá? Um parâmetro só. Você vai pegar um documento do touro, você tem ali quem é o pai desse touro, você tem ali quem é o avô desse touro, e você consegue fazer o fechamento para ver se esse animal realmente vai te propor o que você quer. Ganho de peso, um exemplo. Né? Se você tem um boi de bola, você sabe a origem dele. Mas você não sabe se o cruzamento com a matriz na tua propriedade tem uma porcentagem na genética, né? Sim. Você não afetou isso, né? E daí esse terneiro é muito bom, mas daqui a pouco ele não tem capacidade genética de produzir animais de alta qualidade como o seu pai. Sim. Né? Então essa questão do boi de bola, né? Então animais, né, tem que ser adquiridos em cabanhas, ser certificados, registrados e produzir animais de excelente qualidade, né? E da mesma forma a gente vê a questão do que virou os leilões, né, de genética especificamente, né? Falo pelos nossos clientes, né? Os clientes que a gente faz os leilões de genética, eles já sentiram isso, né? Porque se intensifica as perguntas, né? Tá, mas a bateria de tudo que tu vai vender tem avaliação de carcaça, tem avaliação genômica, né? Então acaba, como tu falou, né? Tempo atrás, a dificuldade de ler uma régua de débito, né? Hoje, da mesma maneira que o produtor está lendo para comprar sêmen, ele vai querer ler para comprar o reprodutor, né? Então, tudo isso acaba também estimulando essa procura por qualidade, né? E, Dudu, falando de qualidade, a gente tem no próximo sábado
O nosso leilão aqui, né, em parceria também com a Pampa Remates, com a PEMAIS, né, Sindicato Rural aqui de Fraiburgo, a gente vai ter a 43ª Feira do Terneiro e da Terneira, né? Vai ter muitos animais à tag, mas também quero ouvir de você que está à frente desse projeto, esse grande leilão aí que vai ser realizado agora no próximo dia 12 de abril. O que vocês estão preparando, né? O que o nosso parceiro que está assistindo aí pode esperar desse próximo evento? Show, Matheus. Então, eu vou fazer o convite aí já, né, a todos os pecuaristas que queiram estar adquirindo animais de alta qualidade. Tem um trabalho muito rigoroso atrás, um trabalho minucioso para esses animais estar ali. Não é qualquer animal que está em pista. Hoje o Matheus percorreu com nós aí, já tem um gancho dos animais que vai ter. E na verdade, Matheus, o que a gente vai apresentar para vocês dia 12, sábado que vem, é nada mais que um trabalho de equipe, né? É um trabalho que entra desde o programa TEC, é um trabalho que entra desde a questão de sindical, é um trabalho que eu não vou citar nomes porque eu vou esquecer de alguém e não acho justo, né? Então, de A a Z, de 0 a 100, tem muita gente envolvida atrás, né? Para chegar a essa qualidade que a gente tem. E principalmente a confiança, né? Desde o primeiro leilão que a gente vem trabalhando, a gente voga muito nessa questão de humildade e confiança. De realmente vender, se o cara está sentado, porque ele está sentado no sofá de casa, assistindo pela televisão, que ele tenha relação da qualidade que está tendo em pista. Que ele vai chegar no domingo, o animal na propriedade dele, seja realmente ele, ou ele se surpreenda, mas na televisão até parecia que era menos qualidade, que sejam esses animais, é isso que a gente preza, né? Então tem um trabalho de muitas pessoas atrás, para chegar a essa qualidade que tem hoje, tá? Os animais são selecionados a dedos, né? E os leilões, para mim, é uma realização pessoal, porque mostra o nosso trabalho aqui. E hoje o leilão, ele, por mais que seja o 43º Feira do Terneiro e Terneira TEG convidados, mas é 100% feito por produtores da TEG. Né? Então são produtores novos, que entraram há 2 anos, e são produtores da primeira turma do ATEC. Então hoje o leilão ele é 100% do grupo ATEG, né? E a qualidade de você olhar a mangueira e olhar a última mangueira é a mesma qualidade, é a mesma régua, né? Sim. É o mesmo padrão que a gente procura e a cada dia tá procurando melhoria, né? Sim. Então a gente faz esse convite. A gente vai ter terneiros de alta qualidade do programa TEG, né? Oriundos de inseminação artificial, oriundos de touros PO, das cabanhas em gerais, que a gente vai citar bem durante o leilão. Vamos ter terneiras também, né? Oriundos de inseminação artificial, de monta natural, de diferentes sistemas de produção, né? Que tem esse acompanhamento do ATEG há 6 anos, as propriedades iniciais. E também temos um bônus que vai ter as novilhas prenhas, né? Então vamos ter aí em torno de 3 a 4 lotes de novilhas prenhas. Então o pecuarista que está investindo aí na cadeia e já quer dar um passo à frente e adquirir novilhas de alta qualidade, né? E que já estão prenhas, né? Com atestado sanitário, com atestado reprodutivo, né? Pode vir para cá que vamos ter esse bônus no final do leilão aí para esses animais, tá? Então vai ser uma baita festa, né? Espero que todos se desloquem e venham para cá. A partir das 9 horas da manhã, a abertura dos portões, né? Para visitação e os produtores fazerem as suas avaliações, né? Vai ter as nossas avaliações. O produtor vem aqui, observa o lote, faz as suas avaliações. Nós vamos estar aí pelo parque para responder questionamentos, para explicar as questões genéticas de cada lote. E às 2 horas da tarde, batemos no portão do remate, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Pela qualidade que está se estampada nesses animais, né? E tenho certeza que quem vier para o parque, né? O parque vai ser aberto, o nosso leilão vai ser formato, né? Online e vai estar presencial aqui no parque. Tanto o pecuarista que estiver em casa quanto o pecuarista que vier no parque, né? Ele vai sentir essa qualidade e vai estar muito contente com os animais, né? A gente preza muito essa questão de confiança, né? Então a gente é muito transparente, tanto em questões aqui das pesagens, recebimentos, idades, né? Então isso está vinculado junto ao programa, né? Que a gente quer essa transparência que veio, né? Então conto com a presença de todos vocês aí. Dudu, quero até aproveitar aqui o nosso PampaCast para agradecer, né? A gente já tem essa parceria aí não somente da transmissão, mas também de poder apresentar esses animais de forma antecipada no serviço de marketing que a PEMAIS faz, né? Que a gente já roda
antecipadamente hoje, eu pude estar junto com alguns parceiros. Quero agradecer a recepção de todos os parceiros que a gente teve aí na sua propriedade, né? Revendo os animais, fazendo as fotos, as filmagens, e de fato a qualidade é excelente. Você já tem visto aí nas redes sociais as divulgações, né? Com certeza é uma pequena amostra, né, de todo o volume de quantidade e qualidade que aqui o leilão de Fraiburgo vai estar proporcionando, né, nesse próximo sábado, dia 12. E Dudu, quero agradecer a tua disponibilidade, né, sempre dando todas as informações possíveis aí para a gente poder realizar os eventos, mas também a disponibilidade da gente bater esse papo aí. Quando eu te propus, né, de fazer um PapaCast em um formato diferente, em loco, né, fora dos estúdios, também tu encarou comigo aí. Te agradeço muito a parceria, que não é somente de agora, já é alguns anos que a gente pode estar caminhando junto, né. Então, muito obrigado, te agradeço, né. Um convite final, né, para que o pessoal possa estar aqui com a gente, e aí a gente segue o reto final do nosso PapaCast. Então, tá vendo? Eu queria agradecer, né, ao Matheus, a PMais, a Pampa, por fazer esse convite. É uma honra a gente estar aqui falando um pouquinho do que a gente sabe, né, e sempre que precisar estamos às ordens. Um recado final, quero dizer que nada é feito sozinho, né, tudo é uma equipe que tem que estar por trás. Então você tem que estar servido de pessoas de alta qualidade, de confiança, pessoas humildes, que tudo, essa junção vai dar certo, né. Então o nosso leilão só dá certo porque tem várias pessoas envolvidas, porque tem o produtor, porque tem a organização, porque tem vocês para fazerem a venda, vocês para estar junto com nós, para estar vendo esses animais antes do leilão, para bater esse papo. Então nada é feito sozinho, né? Tudo é feito com várias pessoas junto. Então eu queria agradecer a todas as pessoas envolvidas, né? Reforçar o convite novamente. Sábado às 2 horas da tarde estamos batendo o portão, né? Com excelente qualidades aí, terneiras e novilhas prenhas de altíssima qualidade. Tenho certeza que todos vocês vão estarem bem servidos, e o que precisarem, pode estar entrando em contato com nós aí para maiores informações. Estamos à disposição. Tá bem? Bueno, obrigado, Dudu. Obrigado ao Hélio, que esteve aqui comigo nessa tarde realizando os serviços, né, comandando aqui a nossa filmagem também do PampaCast, o Ariel, que cuida da nossa edição, toda a minha equipe aí da PMais, né. Muito obrigado especial a todo o pessoal do Sindicato Rural aqui de Fraiburgo, nossos grandes parceiros aí da PMais, da Pampa Remates, e a você que nos acompanha também um agradecimento especial, né. Você que segue conectado com a gente, seja no PampaCast, seja nos leilões, um grande abraço, fique com Deus, e a gente se encontra aí aqui no PampaCast ou também nos leilões, seja de maneira virtual ou a gente se esbarra aí nessa rota dos leilões que a gente vem realizando, e você está sempre com a gente. Muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo PampaCast.